Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o perispírito, que nós já adiantamos para vocês, que é o corpo material que os espíritos desencarnados utilizam no mundo espiritual e que é um corpo fluídico, portanto, um corpo de matéria, matéria mais sutil, matéria mais quintessenciada, matéria mais etérea, dependendo da expressão que a gente queira utilizar para falar dos fluidos. E sendo um fluido, uma matéria muito sutil, com propriedades específicas, o perispírito ele não é visível aos nossos olhos orgânicos. Então, na condição de encarnados, nós não conseguimos perceber o perispírito. Nem o nosso, porque nós temos o perispírito, nem o perispírito dos espíritos desencarnados, que é, digamos assim, a vestimenta que os espíritos usam no plano espiritual. E também é interessante, a gente vai ver nesta aula de hoje, que através do perispírito, das propriedades do perispírito, da criatura encarnada, que se estabelece a comunicação mediúnica com o perispírito ou com a percepção dos fluidos dos espíritos desencarnados. Então, todas as percepções mediúnicas, elas se dão com base nas possibilidades do perispírito, que tanto nós encarnados como os espíritos desencarnados também têm. O detalhe é que nós, na condição de encarnados, temos um luxo a mais, que é um corpo material a mais, além do perispírito, que é esse corpo que nos dá a impressão sensorial de ser feito de uma matéria mais densa, que é esse corpo de carne. Por isso a expressão, né, espíritos encarnados. Nós estamos mergulhados muito muito intimamente associados a esse corpo de carne para realizarmos a nossa experiência aqui na Terra. Então, vamos lá. Esse conhecimento de que nós, de que os espíritos desencarnados e que nós, na condição de encarnados, tenhamos um corpo energético, um corpo leve, um corpo fluídico, ou que demos a ele o nome que queramos dar, não é um conhecimento novo e que tenha sido trazido pela primeira vez com a doutrina espírita. O termo perispírito, sim, é um termo exclusivamente espírita, a expressão perispírito, e a gente vai ver de onde ela se origina, a gente vai ver quem criou esse termo, mas esta realidade de que nós temos algo de energético, algo de mais sutil, como um outro corpo, já vem desde a antiguidade, por isso a gente colocou aqui as outras denominações que já foram empregadas para designar perispírito. O André Luiz, contemporaneamente a nós, vai utilizar o termo psicossoma para se referir ao perispírito. Psico vem de mente, soma vem de corpo. Então ele usa essa expressão psicossoma para designar o perispírito no sentido de que é um corpo material que é mais maleável, que é mais impressionável pelos nossos pensamentos, pelo nosso estado mental. A gente vai ver isso ao longo dessa e da próxima aula. Paulo, né, de quem a gente falava agora há pouco, o apóstolo Paulo, também trazia intuitivamente conhecimentos acerca do corpo perispiritual, do perispírito, que ele chamava de corpo espiritual. Isso aparece nas suas epístolas. Um outro estudioso chama este corpo de corpo fluídico. Ou Pitágoras, lá na antiguidade grega, nos fala do corpo sutil da alma. Ou entre os gregos também se utilizava a expressão corpo leve. No contexto do budismo, usa-se a expressão kama-rupa para designar essa matéria sutil que compõe esse outro corpo que nós temos.
Entre os chineses, utiliza-se a expressão Qi, e um grande estudioso contemporâneo nosso, do movimento espírita, Dr. Hernani Guimarães de Andrade, chama o perispírito por conta de uma função muito específica dele, que é exercida no processo reencarnatório. Ele dá ao perispírito o nome de MOB, Modelo Organizador Biológico. É bem interessante, é uma das funções mais fantásticas do perispírito e que a gente vai estudar provavelmente na aula que vem. E essa função modeladora, organizadora do corpo em formação, ela é exercida pelo perispírito, que vai orientando a formação dos nossos órgãos, a orientação da estruturação do nosso corpo, e isso vai ocorrendo no ventre materno, né? Por isso, ele chama o perispírito, dentro dos seus estudos, de modelo organizador biológico. Mas tudo isso para denominar aquilo que a gente já conhece na doutrina espírita, pura e simplesmente como perispírito. E o que é o perispírito, né? Textualmente, os espíritos nos ensinam que o perispírito é o laço que prende ao corpo o espírito. É uma espécie de envoltório. Vejam a expressão aqui que eu coloquei entre aspas, né? Semimaterial. Não existe nada que seja semimaterial, ou é matéria ou não é matéria. Por que eles usam aí a expressão semimaterial? Para dar a impressão, para dar a ideia, que é mais importante do que a expressão, de ser uma matéria fluídica, de uma matéria sutil, que escapa à nossa percepção orgânica. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, esse aqui, de carne, que nós também temos. O espírito conserva o segundo, quer dizer, o envoltório semimaterial, que lhe constitui um corpo etéreo. Lembra? Éter relacionado a essa matéria sutil que compõe as esferas celestes. Então, o espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Então, quando nós entendemos aí, quando os espíritos dizem que o perispírito é o laço que prende o espírito ao corpo, entendamos o laço não como um laço, né, de verdade, mas como um elemento de união, uma matéria sutil que vai receber as impressões da mente do espírito e transmiti-la à matéria. Então, é um elemento de união entre a matéria grosseira, da qual se compõe o nosso corpo orgânico, e nós, espíritos. Na morte, existe a destruição desse invólucro mais grosseiro, que é esse corpo de carne, mas permanecemos com o perispírito. Ele usa aí a palavra envoltório, invólucro, apenas também como força de expressão, tá? Porque quando se fala envoltório do espírito, invólucro do espírito, dá a impressão que o espírito é alguma coisa que fica lá dentro, né? Então a gente tem o perispírito, depois a gente tem um corpo físico mais grosseiro, que é esse nosso corpo material. Mas não é bem assim. Existe uma interconexão entre essas dimensões, e não é que o espírito fica encerrado lá dentro, como se ele estivesse preso dentro de uma caixinha. O espírito coordena as funções do perispírito, do corpo físico, mas ele não está dentro, encerrado ali dentro, né? Limitado por esses envoltórios. Envoltórios é apenas uma expressão que Kardec e os espíritos usaram lá no Livro dos Espíritos e que Kardec deixa de usar ao longo dos outros livros da codificação, como por exemplo em A Gênese, em que ele não utiliza mais a expressão perispírito como sendo envoltório. Ele vai mudando a percepção dele mesmo, né? Porque
se a gente vai lendo as obras espíritas, é interessante, porque Kardec ele vai se tornando, eu vou dizer apenas uma expressão aqui para a gente entender, ele vai se tornando progressivamente mais espírita, porque ele também estava revelando uma ciência nova, na qual ele vai se tornando maior conhecedor ao longo da própria codificação. Então, algumas considerações que ele faz no Livro dos Espíritos, ele vai fazendo de uma forma diferente, por exemplo, lá em A Gênese, que é a obra da maturidade de Allan Kardec, né? Então, essa matéria que o espírito está associado a ela na condição de desencarnado, ela é um corpo etéreo invisível para nós no estado normal. Porém, é possível de ser percebida. Quando um médium vidente diz que está vendo um espírito, ele não está vendo o espírito propriamente, porque a gente estudou, viu que o espírito não tem uma forma definida, ele é um clarão, ele é uma centelha, né? Então, quando um médium vê um espírito, e até às vezes reconhece aquele espírito, ou com alguém que ele conheceu aqui na Terra, etc. e tal, ele está vendo de fato o perispírito daquele espírito, né? O perispírito que está ligado àquele espírito que está ali se mostrando para ele. E então ele não percebe esse perispírito por estes olhos físicos, porque como ele está enxergando o perispírito, ele não, essa matéria orgânica não é capaz de perceber o perispírito. Como é que o médium enxerga então que tem um espírito ali no canto olhando para ele? É o perispírito do médium encarnado que capta essas impressões e o perispírito transmite isso aos nossos órgãos vitais e aquilo é decodificado como uma visão de um espírito que está ali no canto. Mas não foi o corpo que enxergou, não foram esses olhos físicos que enxergaram aquela matéria sutil, mas o nosso segundo corpo, digamos assim, o nosso perispírito, tá? Por isso é que médiuns que são cegos no corpo físico podem ser videntes. Percebem? Porque senão não teria sentido, né? O médium cego, ele não poderia ver nada do mundo espiritual. E ele vê. E vê, às vezes, até melhor, né? Porque ele não tem os estímulos do mundo material para confundir a sua vidência. É por isso que, às vezes, a pessoa que tem medo de espírito e é vidente e fecha os olhos para não ver, não adianta nada, porque ela vê melhor, né? Ela vai ficar mais concentrada naquela percepção do próprio perispírito que está captando a imagem do espírito ali, revestido pelo seu perispírito. Porque não é com os olhos que se vê o mundo espiritual, com os olhos físicos, mas com as percepções do perispírito. Não se preocupem, que a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai exemplificar mais sobre isso. Aqueles de vocês que forem fazer o curso de mediunidade vão cansar de estudar isso e vão entender bem como isso se dá. E se alguns de vocês forem médiums, ou se já são, e se já tem essa mediunidade desenvolvida, aí então sabe perfeitamente do que eu estou falando. Às vezes o médium não sabe nem explicar como é que ele está vendo, como é que ele está enxergando, como é que ele está ouvindo ou como é que ele está percebendo. Mas ele só sabe que tem um espírito ali, ou que tem alguém falando para ele. Da mesma maneira, como quando o médium ouve a voz do espírito, ele está tendo essa percepção pelo seu perispírito e não pelo corpo. Da mesma forma, um médium surdo pode ouvir perfeitamente sons do mundo espiritual, porque ele não ouve com esse ouvido, né? Coisas interessantes. Então, espírito e perispírito é um complexo que compõe aí o ser desencarnado, né? Nós somos espíritos ligados a um perispírito sempre quando estamos na condição de desencarnados. E quando a gente está encarnado, como eu disse, a gente tem um luxo a mais, que é o corpo físico, este que é devolvido à Terra no processo da desencarnação, né, da morte do corpo. Então, aqui, em verdinho, ser encarnado, que é um espírito que tem
um perispírito e um corpo físico. Aqui apenas uma representação, uma ilustração do que seria aí esse corpo mais denso, o corpo de carne, ao qual nós estamos ligados na condição de encarnados, e um segundo corpo que tem a mesma aparência desse corpo de carne, mas é um corpo de matéria mais sutil, que é o nosso perispírito. Então, se eu, por acaso, desencarnasse e meu corpo caísse ao chão e alguém pudesse ver o meu perispírito, me veria viva, né? Com o meu perispírito tendo a mesma aparência do meu corpo de carne que acaba de perecer, digamos assim, né? E quando à noite a gente dorme, estamos nós espíritos, nosso perispírito associado a nós, acoplado, como se ele tivesse encaixado, assim, digamos, no corpo de carne. Quando nós dormimos, o que fica repousando na cama é o corpinho de carne. Nós, espíritos e o perispírito, nos distanciamos desse corpinho de carne, ficamos presos a ele por um cordão fluídico e vamos fazer algum tipo de excursão no mundo espiritual, para lugares variados. Alguns vão estudar, outros vão passear, outros ficam por aqui mesmo, no próprio quarto, às vezes ao pé da cama. Diz que uma boa parte dos espíritos, esse processo chama desdobramento. Uma boa parte dos espíritos, quando se desdobram à noite, às vezes não se ausentam muito das dependências da casa, ficam por ali, né? Então, cada um vai à noite, no momento do desdobramento, ao encontro das suas reais inclinações. Isso é interessante, né? Quando nós dormimos, quando o corpo descansa, o espírito não precisa descansar, e muito menos o perispírito. Então, nós vamos fazer viagens por aí, né? O corpo fica ali dormindo, e é por isso que a gente sonha. É por isso que a gente sonha que encontrou alguém, que teve alguma experiência. Às vezes são pesadelos, às vezes as experiências são ruins, às vezes são negativas, acordamos assustados, angustiados, deprimidos, cansados, com dores no corpo, como se a gente tivesse trabalhado a noite inteira, né? Às vezes a gente se agitou a noite inteira, fugiu de obsessores, teve encontros desagradáveis. Outras vezes a gente acorda assim feliz, não lembra nada do que sonhou, mas acorda em paz, feliz. Nossa, deve ter acontecido alguma coisa muito boa essa noite, devo ter ido a algum lugar muito bom, encontrado com alguém que me fez muito feliz, e de fato, deve ter acontecido algo assim. Outras vezes nós nos lembramos de ter encontrado com alguém que às vezes nós não conhecemos aqui na condição de encarnado, mas que no sonho era um conhecido nosso. E o sonho às vezes foi ótimo, nos trouxe encorajamento, paz, tranquilidade. E a gente não sabe definir exatamente, não se lembra exatamente do que aconteceu, mas acorda bem. Então, são experiências que a gente tem nesse processo de desdobramento que fazemos usando o nosso perispírito, tá? Oi, pois não. Desculpa. Pode falar. Aqui no seu livro, você fala que a semelhança do corpo físico, o perispírito também possui órgãos, sendo Nós, o corpo uma espécie de duplicata dele. nós vamos chegar lá. Refletir sobre isso, sabe? E falei, Nós vamos nossa, falar sobre isso, sim. Vana, quando a gente falar sobre uma das propriedades do perispírito, que a gente vai estudar hoje, e quando a gente falar sobre uma das funções do perispírito, que é de modelo organizador biológico. É muito interessante. Muito, a gente vai chegar lá, porque o perispírito, ele é muito plástico, no sentido de moldável, e ele atende muito às nossas criações mentais. Inclusive no mundo espiritual, quando o espírito se sente, às vezes ele fala isso até numa reunião mediúnica, ele sente um mendigo, ele se sente sujo, ele se sente maltrapilho,
isso fica tão forte, essas vibrações mentais são muito presentes, e o perispírito adquire esta aparência. Não que ele seja aquilo, mas naquele momento em que ele vibra daquela forma, o perispírito, como ele é sensível às vibrações mentais, ele adquire esta aparência. Como aqui na Terra nós vivemos tanto tempo portando órgãos, né? Anatomicamente, nosso corpo é estruturado para ter órgãos, nós digerimos através do estômago, nós enxergamos através dos olhos. A rigor, o perispírito, num certo patamar evolutivo, não tem exatamente órgãos, não precisaria ter, nós poderíamos ter as sensações difusas por todo ele. Mas como existe um condicionamento mental daquele que encarnou tendo órgãos o tempo todo, nós acabamos recriando isso no nosso perispírito. Então nós temos o espírito desencarnado, dependendo do grau evolutivo, ele tem a percepção clara que ele só enxerga pelos olhos. Quando na verdade ele pode enxergar, nós vamos aprofundar mais isso depois. Ele pode enxergar por todo o perispírito, inclusive ele pode ver e perceber se tem alguém atrás dele, coisa que o médium também pode, porque como ele não tem essa percepção pelos olhos, é muito normal que eu possa estar aqui concentrada, olhando para essa tela de computador e perceba que tem um espírito atrás de mim, saiba as características do espírito, saiba até quem é, sem ter visto, porque eu não estou olhando para trás, mas eu percebo. Como que eu percebo? Pelo meu perispírito, que não precisa de um olho para enxergar. É muito incrível isso, né? É difícil da gente compreender, mas na prática isso é muito natural. E os médiuns usam essa propriedade de percepções difusas muito frequentemente, né? Então a gente vai chegar lá. Dá muito o que pensar, realmente. Vamos à questão 93, em que vai aparecer pela primeira vez aí o termo perispírito, né? O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, veja a expressão que Kardec usa nesse momento, cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, como pretendem alguns, porque Kardec não era ele não desconhecia as teorias orientais, e principalmente orientais, que falavam desse outro corpo, desse corpo leve, desse corpo sutil, né, de uma substância de alguma forma vaporosa, um corpo mais delicado. Então é por isso que ele pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. E aí vem a resposta bem interessante. Envolve-o uma substância vaporosa. Vejam como os espíritos procuram expressões para tentar explicar para a gente o que são fluidos espirituais que escapam às nossas percepções. Usam a palavra quintessenciada, a palavra etérea, a palavra semimaterial e agora a palavra vaporosa. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, para os espíritos. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, a gente sabe que quando nós estamos na condição de espírito desencarnado, agora já sem esse corpo de matéria mais densa, nós podemos, na condição de espíritos livres, nos transportarmos pela velocidade do pensamento, nós estudamos isso quando vimos a aula sobre os espíritos, para onde quer que queiramos. Então, veja, ele pode elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. E a gente acrescentaria aí, com a velocidade do pensamento. Basta pensar em estar no lugar e o espírito desencarnado pode fazer isto. Nem todos o fazem, porque nem todos sabem disso e porque nem todos têm uma evolução suficiente para isso. Mas esta é uma possibilidade do espírito, tá? Do espírito e seu perispírito.
O espírito propriamente dito, aqui repetindo, né? Então aqui apenas uma ilustração daquilo que acontece durante a noite, né? Nós temos aqui o corpinho repousando, um espírito encarnado deixa o corpinho repousando durante a noite de sono, pode ser de noite, ou pode ser um sono, um cochilo durante o dia, num domingo, tanto faz. E esse que está aqui elevando-se, né, como diz lá aquela resposta, a questão 93, ele vai se elevando no ar, parece que ele está volitando. Na verdade, esse é o termo que se usa, né? Volitar, que é parar acima da superfície, e vai fazer as suas excursões, as suas viagens no mundo espiritual. Como ele está encarnado, ele fica unido ao corpo físico, ao corpo orgânico, né, de matéria orgânica, por esse fio que está conectado na cabeça, né, do corpo que está ali deitado. É um fio, é um liame fluídico, né, que os orientais, que os esotéricos chamam de fio de prata, tá? É um fio fluídico que é extensível e não tem limite essa extensão que ele vai adquirindo. A gente pode percorrer distâncias incríveis e continuarmos ligados ao nosso corpinho de carne. E quando a gente de manhã acorda, esse fio, digamos assim, curta, a gente volta a se ajustar ao corpo físico e despertamos, com as sensações agradáveis ou desagradáveis, dependendo do tipo de experiência que a gente teve no mundo espiritual, tá? Então, a nossa noite é muito mais movimentada do que a gente imagina. Quem entrar no nosso quarto, olha ali e fala, tá ali, tá dormindo. Tá ali nada. Tá ali o corpo, o espírito, que é o ser que pensa, que age, que sente, ó, já zarpou dali, como se diz, né, há muito tempo. E esse termo, ele vem, né, ele é propriamente um termo espírita, perispírito, e ele surge por uma analogia que Kardec faz com uma estrutura da biologia conhecida na botânica naquela época, que é o chamado perisperma. Então ele diz assim: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Periferia, perispírito, perisperma, esse prefixo peri dá a ideia de algo que fica ao redor, tá? Então Kardec fez o seguinte raciocínio: envolvendo a semente de um fruto ou caroço de um fruto, existe o perisperma, que seria como se fosse a polpa daquela fruta, que é o que a gente come. E depois, externamente, ainda existe a casca, que é aquele elemento mais grosseiro. Ele fez essa comparação, como se o caroço do fruto ou a semente fosse o espírito. Ao redor do espírito, o perispírito, né, que é o que aconteceria no fruto, o perisperma. E ainda externamente, nós poderíamos adicionar que no fruto você tem a casca, no homem encarnado você tem o corpo de carne, tá? Mas lembrando que isso foi apenas uma comparação na época do espiritismo nascente. Então, por isso, aquilo que fica ao redor do perispírito, Kardec chama de perispírito. E os espíritos gostaram muito dessa analogia. Até então, eles não haviam usado essa expressão e passam a utilizá-la nas respostas que se seguem à questão 93. Isso mostra o quanto Kardec trabalhava, digamos assim, de igual para igual com os espíritos superiores responsáveis pela codificação, trazimento da doutrina espírita, né? Os espíritos não traziam um ditado pronto para Kardec. Kardec participava da elaboração intelectual do corpo de doutrina que vinha se formando.
Exemplo clássico é esse, quando ele propõe o uso do termo perispírito, explica por quê, e os espíritos aderem a esse termo e passam a utilizá-lo também. Aqui então, né, ou a sementinha da maçã, ou o caroço aí do abacate seria o espírito. Lembrando que não é rigorosamente assim, isso é apenas uma comparação. Essa polpa do abacate, que é a parte do fruto que a gente come, ou essa polpa branca da maçã, é o que seria o perispírito. E a casca do abacate, ou a casca da maçã, por comparação, seria o nosso corpo material, o nosso corpo orgânico mais grosseiro, né? Daí que vem o nome perispírito. Porém, lá em A Gênese, Kardec e os espíritos já mudam essa concepção de que não é exatamente assim. Envolvendo o espírito está o perispírito e por fora do perispírito está o corpo físico. Kardec vai apresentar a ideia de que o perispírito ele é ligado, ele é entrelaçado com o corpo físico, molécula a molécula. Não é um está por fora do outro como envoltórios que se sucedem, um externamente ao outro, mas os dois se entrelaçam. Então, olha, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, porque é matéria também, se une molécula a molécula ao corpo em formação, ao corpinho físico vai se formando no processo da encarnação. De onde se pode dizer que o perispírito se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Então, as conexões entre o perispírito e o corpo orgânico são muito mais profundas do que simplesmente um envoltório que fica ali por fora, como se fosse uma cobertura do perispírito. Percebem? Isso é importante para a gente entender, quando a gente vai, na aula que vem, ver uma das funções do perispírito, para a gente entender como que certas doenças, que são doenças predominantemente ligadas às nossas emoções, elas começam na nossa mente, elas se transferem e se materializam no nosso perispírito e acabam gerando doenças no nosso corpo orgânico. Por exemplo, as famosas doenças psicossomáticas, né? Como é que um problema que é mental, que tem relação com ansiedade, com aflições, com angústias, vai aparecer como um distúrbio no corpo, como, por exemplo, uma doença de pele, um eczema, uma psoríase ou coisa desse tipo. Se nós entendermos que o perispírito, que é essa matéria sutil, esse corpo de matéria sutil, capta as vibrações mentais e ele é moldável, ele tem uma propriedade que a gente vai estudar hoje, que é a plasticidade, que permite que ele materialize nele os nossos transtornos mentais. E se ele é ligado molécula a molécula com a matéria grosseira do nosso corpo, e ele também é matéria, depois de um certo tempo daquela disfunção presente no perispírito, ela se transfere para o corpo de carne, que funciona como se fosse um mata-borrão, digamos assim, exprimindo as deficiências, as alterações funcionais que nós introduzimos no perispírito. E surgem as doenças orgânicas, todas elas, que inicialmente vêm dos nossos desconcertos íntimos, na condição de espíritos, com as nossas dificuldades, passa a se materializar no perispírito e é como que estampado no corpo físico. Por isso que quando André Luiz desencarna, ele volta para o mundo espiritual ainda se sentindo doente, ainda sentindo dores, e aí ele vai, depois que ele é recolhido ao nosso lar, ele é examinado pelo enfermeiro Lísias e pelo médico Henrique de Luna. Quem leu o Nosso Lar, quem viu o filme lembra disso. E o médico vai mostrando para ele, olha, essas manchas aqui na altura do intestino foram provocadas por tais e tais posturas mentais.
E isso se transformou na doença tal que você teve na Terra. Essas alterações que você tem aqui na região do fígado determinaram tal doença que você teve no corpo físico. Então, ele, ao desencarnar, leva consigo, viu, Silvana, não apenas os órgãos, mas as lesões nos órgãos correspondentes às doenças físicas que ele tinha. O corpo físico ficou na terra, foi sepultado, mas o perispírito leva suas marcas. Que à medida em que o espírito vai se readaptando ao mundo espiritual, que ele vai se reposicionando emocional e mentalmente, esse perispírito ele vai se refazendo, ele vai se reconstituindo e o espírito no mundo espiritual vai se livrando dessas marcas. É como se ele fosse se curando, mas ele não vai curando o perispírito, ele vai se reequilibrando mentalmente e naturalmente o perispírito vai readquirindo o seu aspecto mais saudável, digamos assim. Aliás, É incrível, é incrível, é maravilhoso, é o poder da mente atuando sobre uma matéria sutil que é sensível às ondas mentais. E tem outro detalhe interessante que nos faz pensar que existem algumas vantagens em desencarnar. Por exemplo, se eu desencarno muito idosa, e eu não me sinto tão idosa, mas o corpo envelhece, né? Hoje ainda estava conversando com um aluno e falou: ah, minha amiga, mas o importante é que somos jovens de alma. Eu falei: pois é, porque o corpo já vai indo, né? Mas se a gente se sente, sei lá, mesmo tendo desencarnado com 80, com 90, a gente se sente como se tivesse 50, sabe o que vai acontecer no mundo espiritual? Uma operação plástica, mental. Você não vai nem perceber. Mas se a tua cabeça é de 50, de 40, quando você der conta de si no mundo espiritual, estiver plenamente adaptado e reintegrado à vida, a sua aparência vai ser essa. E quando você tinha 40, 50, e não de quando você estava quebrado, idoso, todo limitado, com 80, porque tá cheio de gente que tem 80, mas a cabeça não tem 80, a cabeça não envelheceu, ela é jovem. Então, se a tua cabeça não envelheceu, o teu corpo perispiritual tende a acompanhar a sua cabeça. Então, se você sente com 30, você vai aparentar 30. Olha, dá para rejuvenescer no mundo espiritual. Não é rejuvenescer, é simplesmente o perispírito acompanha aquilo que a gente tem na mente, né? Então, os espíritos que vêm, os espíritos desencarnados, às vezes falam: olha, eu vi fulano tal dia, eu tive notícia, ela me visitou. Só que ela estava tão mais bonita, ela estava mais nova. Às vezes a pessoa que desencarnou com uma doença, estava com uma aparência abatida, e lá no mundo espiritual não mais, né? Estava mais nova, parecia que tinha uns 20 anos a menos, porque essa é a idade mental daquele espírito, né? É muito interessante, é muito bonito tudo isso. Percebe como explica? Esse conhecimento explica detalhes de coisas cotidianas, do convívio que a gente tem, às vezes, no dia a dia, com os médiuns, quando dizem alguma coisa, ou com a gente mesmo, falou: sonhei com fulana, mas ela estava muito mais nova. Às vezes você viu a fulana no mundo espiritual e ela estava muito mais nova, assim, porque é assim que ela está lá, né? Interessante, às vezes acontece isso. A gente vê, ela estava um pouco diferente, mas eu sei que era ela. Às vezes é a maneira como ela se sente. É um pouquinho diferente de como ela se apresentava aqui com o seu corpo físico na Terra. Eu quero fazer uma pergunta, Cláudia. Pois não. Nós vivemos várias vidas, né? Eu gostaria de saber se é no caso do perispírito, onde que estão as nossas recordações, gravadas no espírito ou no perispírito? Você tem algum outro órgão Isso onde é fica uma gravado esse passado? é uma grande pergunta em torno da qual não existe uma resposta definitiva. Eu acho Existem duas difícil. linhas de pensadores. Uma que bate o pé e jura por Deus que nós temos no perispírito uma área indissociável da nossa mente espiritual chamada corpo mental.
e que ali estão registradas todas as nossas experiências. E que essa área é indestrutível, embora seja matéria, e fica intimamente ligada à nossa mente. Outros, já vi muito debate sobre isso em congresso, tá? Dizem claramente, batem o pé, dizendo que o acervo de nossas lembranças, de nossas experiências e nossas memórias pregressas, desde que somos criados, é patrimônio do espírito e não fica no perispírito, porque o perispírito é matéria e isso pode sofrer algum tipo de... Matéria pode se transformar, se desagregar, se perder, né? Então, existem duas linhas, não existe uma definição sobre isso, não existe uma última palavra sobre isso, que eu saiba. Não existe uma clareza absoluta sobre isso nas obras da codificação. Então, estuda-se isso e existe uma linha de pensadores espíritas, encarnados e desencarnados, que fala dessa vertente de que as nossas experiências ficam registradas no espírito, e outros que dizem que há uma área indestrutível, não modificável do perispírito, ligada à nossa mente, chamada corpo mental, e que é nessa estrutura que ficam arquivadas as nossas experiências, as nossas memórias mais profundas, tá? Resumindo, Possivelmente, então, não temos resposta, Luiz, por enquanto. tá bem. Tá? Possivelmente, então, quando a gente entrar na, na em regeneração, a gente vai chegar lá, a gente vai Ah, saber. sim, um dia Né? a gente vai ter todas Com essas e certeza. muitas outras, né? Tem muita coisa Valeu, ainda, viu, sem resposta. Uhum. valeu. Hum. Então, a palavra perispírito, ela foi empregada, né, pela primeira vez por Kardec no item 93 do Livro dos Espíritos, e mais tarde os espíritos, portanto, endossando tal designação, passaram a empregá-la regularmente. Então, a palavra perispírito, assim como a palavra médium, né, são duas expressões caracteristicamente espíritas. No item 94 do Livro dos Espíritos, de onde tira o perispírito o seu invólucro semimaterial? Olha aí Kardec usando essa expressão semimaterial para dar a impressão, para dar a ideia de uma matéria sutil, quintessenciada, etérea ou vaporosa, ou várias outras expressões que os espíritos usaram também. De onde ele tira? Pergunta inteligentíssima, né? De onde tira o perispírito esse seu corpo fluídico, digamos assim? Olha lá, do fluido universal, ou podemos entender aí, se quisermos fazer um paralelo com outros momentos da codificação, do fluido cósmico universal de cada globo, que é aquela matéria elementar primitiva, transformada em fluido que compõe a matéria do mundo espiritual de cada mundo, que a gente estudou quando estudou fluido. Então, eles vão retirar o seu perispírito do fluido universal de cada globo, razão pela qual não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, ou digamos, muda de corpo fluídico, como mudais de roupa. Basta que a gente entenda aqui que, lembra que eu disse, do grau de pureza absoluta ao grau de materialidade mais extrema, o fluido cósmico universal sofre transformações, sofre uma espécie de materialização progressiva, adensamento, condensação, ou expressão que o valha. Então, entendamos que pode existir espíritos ligados a um mundo mais grosseiro, mais primitivo, não muito desenvolvido moralmente, e que aquele perispírito daqueles espíritos, tanto encarnados como desencarnados, seja de uma estrutura fluídica mais grosseira do que os perispíritos dos espíritos ligados a um mundo celeste, por exemplo, ou a um mundo feliz, né, que são os mundos que temos na hierarquia de mundos. Percebe? Continua sendo perispírito.
Mas o perispírito de um espírito que está ligado a um mundo mais primitivo, menos evoluído, ele é mais grosseiro do que um perispírito de um espírito ligado a um mundo moralmente muito mais elevado, tá? Por isso que ele diz que ele não é idêntico. O perispírito dos espíritos encarnados e desencarnados ligados à crosta terrena não é igual ao perispírito dos espíritos ligados a Júpiter, que sabidamente é um mundo feliz. O perispírito dos espíritos de Júpiter, ele é mais sutil, ele é mais perto da pureza absoluta do que o nosso, né? Naquele esqueminha que a gente traçou quando falou sobre fluidos. A gente não. Na verdade, aquilo é a materialização esquemática de tudo que está escrito em A Gênese, né? Como se dá a formação, né, do perispírito? Vejam bem, o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência. Como é que a gente pode entender isso de uma maneira bem, usando uma analogia de algo que a gente conhece bem? Vamos imaginar que os fluidos espirituais sejam como limalha de ferro e o espírito seja um campo de forças, ou um foco de inteligência, ou um centro que irradia energia. Isso a gente pode usar muitas expressões também para formular essa ideia. Aqui ele usa foco de inteligência e o fluido cósmico se condensa ao redor desse foco de inteligência. Mas podemos imaginar que o espírito seja como se fosse um ímã, com seu polo positivo e negativo. E o fluido espiritual presente na Terra, que é transformado, que é derivado do fluido cósmico universal, ele se agregue ao redor do espírito, ao redor desse foco de inteligência, assim como a limalha de ferro se organiza ao redor do ímã. Se a gente fizer essa imagem, a gente consegue entender como o espírito vai retirar do ambiente, dos fluidos presentes, a estrutura necessária para compor o seu perispírito. E a gente vai entender também por que em cada mundo o perispírito é diferente. É como se fossem limalhas de ferro de granulações diferentes. No mundo moralmente mais evoluído, é uma limalha de ferro bem fininha, bem delicada. No mundo mais primitivo, é uma limalha de ferro mais grosseira, com uma granulação mais densa, né? Então, vamos ver como é que isso ocorreria, né? Essa agregação da limalha de ferro em torno de um ímã, que seria, no caso, a representação do espírito. Nós sabemos que um ímã é a geração no ímã ocorre a geração de um campo eletromagnético e a limalha de ferro se acomoda ao redor, né, das extremidades do ímã, formando essas linhas que representam os campos de força. Vamos ver aqui. Aqui vocês estão vendo um fundo cinza, que é a limalha de ferro dispersa num meio aquoso. Dentro desse meio aquoso com limalha de ferro, eu não sei, na verdade, se é um meio aquoso ou um meio oleoso, não ficou claro no vídeo. Mas ali dentro você tem uma estrutura tubular e dentro desse tubo vai ser introduzido um cilindro que é um ímã. E vocês vão começar a observar o arranjo das partículas de limalha ao redor dos polos do ímã, formando aqueles campos de força. Imaginem que o ímã seja espírito e que a limalha de ferro seja fluido cósmico universal transformado, e que então vai se compor aí, né, o perispírito.
Aqui, pela direita, está sendo introduzido o ímã. Vejam que começa a movimentação da limalha e vai se promovendo um arranjo ao redor das duas extremidades do ímã. Daqui a pouco, essas linhas se unem. Percebe? A limalha vai tomando forma ao redor do ímã. Não é isso, exatamente isso que acontece com o espírito e o perispírito, mas é uma representação que se aproxima bastante, que nos dá uma ideia de como esse foco de inteligência, que é o espírito, consegue aurir do ambiente, né? Essas partículas de fluido quintessenciado, semimaterial, e agregá-las ao redor de si. Então, se o espírito sai de um mundo mais primitivo e vai por alguma razão para um mundo mais delicado moralmente, ele vai aos poucos substituindo a qualidade desses fluidos que compõem o seu perispírito, ele vai como que trocando de perispírito nesse processo, tá? Naturalmente assim. Aqui, uma representação fotográfica de algo que hoje já se sabe que não é exatamente a fotografia da aura, mas que dá uma ideia como ilustração do que poderia ser, né, o perispírito, de como poderia ser visualizado o perispírito caso nós pudéssemos fazer isso, né, coisa que nós não podemos com os nossos órgãos físicos. Aqui a gente tem umas radiações luminosas numa planta, né? Então, essa parte mais escura seria a estrutura orgânica da planta, e essa parte mais luminosa poderia ser uma representação, só para a gente ilustrar um pouco, daquilo que seria o corpo perispiritual da planta. Aí você fala, Cláudia, mas eu achei que a gente estava falando só de espírito humano, encarnado. Planta também é princípio inteligente, ela tem perispírito. Não sei se receberia esse nome, mas ela também tem uma estrutura fluídica que se condensa ao redor desse princípio inteligente, né? Mas hoje nós não vamos entrar muito nessa questão. Aqui, né, se nós fizéssemos uma fotografia Kirlian da nossa mão, que não representa, volto a dizer a vocês, a ideia de que antigamente se tinha, que as câmeras Kirlian fotografavam a aura, que seriam radiações espirituais ou do corpo fluídico das pessoas, já caiu, né? Não tem comprovação científica. Mas nós trouxemos aqui como uma forma de ilustração, porque quando os médiuns visualizam e têm a capacidade de perceber algo desse campo fluídico dos encarnados, é algo mais ou menos assim que eles veem, como se houvesse uma certa luminosidade, algo que ficasse, que passasse um pouco, que transcendesse um pouco os limites do corpo físico. Então, se aqui nós temos as pontas dos dedos, nós teríamos pelo perispírito alguma irradiação de energias que se expandiria para além do corpo orgânico, apenas como representação ilustrativa. E aqui, se nós pudéssemos fazer uma fotografia, é só uma ilustração, tá? Uma fotografia Kirlian do corpo todo. Essa silhueta em escuro seria o nosso corpo físico, nosso corpo de matéria orgânica, e essas radiações luminosas ao redor poderiam ser aquilo que André Luiz chama de atmosfera fluídica individual, né? Nós todos condensamos ao redor de nós, através da assimilação de fluidos do ambiente, fluidos que se combinam com o nosso perispírito, e nós temos essa atmosfera fluídica que nos é peculiar. Por isso que, às vezes, quando a gente tem alguma percepção mediúnica, mesmo que delicada,
a gente se sente tão bem, às vezes, na companhia de uma outra pessoa, e às vezes a pessoa não é bonita, não tem nada, nenhum atrativo físico, mas a gente se sente bem. Não é nem que ela seja tão simpática, mas a gente sente algo de bom na presença dela, porque a atmosfera fluídica, espiritual que a envolve, normalmente é boa, é agradável, é salutar. Você não sabe nem porquê, mas você não tem vontade de sair da companhia daquela pessoa. Uma pessoa que era assim, que tinha essa atmosfera fluídica extremamente ampla, e diziam que é o que os esotéricos chamam de aura, mas essa aura não é um termo espírita. Nós espíritas chamamos de atmosfera fluídica individual ou hálito mental, né? Que tem propriedades fluídicas. Diziam que essa atmosfera fluídica do Chico Xavier tinha metros e metros e metros, né? E quem esteve lá na casa do Chico, quem teve a oportunidade de ver o Chico de perto, sentiu isso. Era uma sensação tão maravilhosa, a proximidade, a presença dele, né? Que você não sabia nem porquê. Você era transportado para uma outra, quase que uma outra dimensão. Às vezes as pessoas choravam, mas não é um choro de eu estava triste, eu estava alegre. Você não tem uma emoção que defina, mas dos seus olhos começam a sair lágrimas. É algo diferente, que quem já pôde sentir percebe que não é. É quase como se não fosse desse mundo. A gente sabe que é porque ele estava encarnado aqui, né? Mas é esse hálito mental, essa atmosfera fluídica individual muito própria de espíritos dessa natureza. Ao mesmo tempo, é por isso que, às vezes, você está na presença de uma pessoa lindíssima, que fisicamente é agradável, que seria tudo para você se sentir bem na presença dessa pessoa, só que você não vê a hora de sair dali. Você não sabe por que você não se sente nem bem. Você não, às vezes é uma questão fluídica. A atmosfera individual fluídica dessa pessoa não é boa. E o que faz, né, esta atmosfera fluídica de uma pessoa ser boa ou não? Seus valores, seus sentimentos, aquilo que ela abriga no coração. Se ela é uma pessoa de bem, se ela é uma pessoa espiritualizada, evangelizada, você percebe, às vezes nem sem nem conversar, você se sente bem. E às vezes uma pessoa que nutre sentimentos ruins, desejam mal, que isso infelizmente existe, pessoas que têm aquele sentimento muito presente de inveja, né? Isso também a gente sente, às vezes. Não sabe bem o que é, mas você não se sente bem na presença daquela pessoa e que você puder, você quer sair rapidinho, né? E isso encontra explicação nessas questões fluídicas ligadas ao perispírito e aos fluidos que se ligam ao perispírito que formam essa atmosfera fluídica individual que a gente vai estudar melhor quando a gente estudar pensamento. Tá? Muda de cor, Cláudia? Alguns Quando você está videntes com dizem fluido que negativo? muda de cor. E quando a gente lê os livros de André Luiz, a gente vai também estudar isso quando a gente for ver as propriedades do perispírito. Os espíritos que moralmente são elevados, eles têm uma luminosidade e o perispírito tende a ter uma tonalidade mais clara. E aqueles que vibram num clima de ódio, de inveja, de todos esses sentimentos mais baixos, eles tendem a ter um perispírito sem luz e tendendo para o vermelho, para o rubro, alguma coisa assim. Tem uma descrição no livro Libertação, de André Luiz, é no capítulo Uma Cidade Estranha. Não só os perispíritos dos espíritos ali reunidos, como todo o ambiente, tudo aquilo que seria a vegetação daquele lugar, todo retorcido, aquilo, um ambiente hostil, e os perispíritos com aparência, tudo tinha uma tonalidade vermelho, uma tonalidade que lembrava fogo, né? André Luiz faz descrições sobre isso no livro Libertação.
constituição. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Exatamente pela questão dele ser constituído a partir do fluido cósmico universal que permeia cada mundo. Então, por isso a constituição do perispírito não é idêntica em todos os mundos e a gente já estudou um pouco sobre isso. Espíritos superiores encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior têm perispírito menos grosseiro do que os indígenas desse mundo ou qualquer criatura que ainda não tem aquele patamar evolutivo. Então, digamos que ainda na Terra exista fluido espiritual mais delicado e mais grosseiro, dentro de uma faixa possível de existência aqui na Terra. Um espírito superior, quando encarna, ele vai aurir deste mundo, da Terra, a parte mais delicada daquele fluido. E um espírito, não necessariamente o indígena, mas um espírito mais primitivo, ou até de sentimentos mais grosseiros, de moralidade mais baixa, vai aurir desta terra, deste mundo, os fluidos espirituais mais grosseiros que ela tem. Então, mesmo no mesmo mundo, os perispíritos podem variar em grau de sutileza, tá? Essa variação, ela é, digamos assim, pequena, mas ela existe. Isso está em A Gênese. Isso é detalhe do detalhe, né? Mas é interessante a gente saber. E agora eu vou enunciar as propriedades do perispírito e que a gente vai detalhar melhor na aula que vem. Então, ninguém precisa decorar, porque normalmente quando falamos em perispírito, essas propriedades elas vão estar implícitas, mas temos as seguintes propriedades: unicidade, perenidade, que é a indestrutibilidade, né, do perispírito, plasticidade, muito interessante, já falamos sobre ela de alguma forma ao longo do início dessa aula, densidade, luminosidade, que é a tua pergunta, viu, Diná? Ponderabilidade, visibilidade, tangibilidade, que é a capacidade de ser tocado ou não, penetrabilidade, é bem interessante essa, a gente vai explicar, sensibilidade global, que a gente falou de certa forma dela, quando dissemos que pelo perispírito, o espírito recolhe sensações de uma forma difusa e não necessariamente tão localizada em órgãos como ocorre no nosso corpo físico. Expansibilidade, que é uma propriedade importantíssima, e se ela não existisse, nós não teríamos o intercâmbio mediúnico. Isso. Então, são todas essas que a gente vai estudar na semana que vem, na segunda parte da aula sobre fluidos. Vamos interromper aqui o compartilhamento. A gente está quase na nossa hora, mas tem mais alguma dúvida, alguma questão que seja interessante responder, esteja aí torturando vocês? Cláudia. Se tiver na aula da semana que vem, eu vou deixar para responder junto. Fala, Meg. Não, o Haroldo Dutra Dias, agora ele está em outra fase, mas antes ele falava muito em perispírito, e ele falava que a hora que a criança nasce, está tudo gravado no perispírito. Quando nasce, vamos supor, um PC, que ele deu o exemplo disso, ou uma criança especial, graças a Deus que ela veio, porque é para limpar o perispírito. Eu até tem essa palestra dele. Então, ele é o que bate o pé dizendo que está no perispírito tudo, né? Isso tem duas linhas, como eu disse, muito. E quem bate o pé falando que é no perispírito, jura que é e argumenta muito bem, assim como quem diz que é no espírito, usa um argumento que também é difícil de derrubar, porque eles dizem que perispírito é matéria. E é. É fluido, é matéria. E é.
e que o nosso acervo de experiências não poderia estar registrado na matéria, mas que é um atributo do ser inteligente. Então, As duas são, como não? fica E eu difícil, né? só E nós, hoje que eu estou vendo isso, que eu sempre acreditei no Haroldo, tá vendo? e nós, pobres mortais aqui, não temos, às vezes, como nos definirmos, né? Por um lado, por outro. Por outro lado, se existe uma matéria que tem propriedades diferentes da matéria comum, que forma esse corpo mental, que é indissociável do espírito e é indestrutível de alguma maneira, ele nunca se perde. Quando o espírito perde a forma por processos vários no mundo espiritual e ele adquire aquele aspecto de ovoide, tá? Isso também é pós-graduação de espiritismo, nem devia estar falando aquilo básico, mas vamos lá. Ele adquire aquele aspecto de ovoide, ainda ali ele tem o perispírito, ele perde a forma humana, mas ele tem esse corpo mental atrelado ao espírito. Então é nisso que eles se apegam, ao dizer que você pode perder tudo, o seu perispírito pode se transformar muito, mas esse corpo mental se mantém conectado à mente espiritual, ao espírito, e ele não se transforma, ele não se perde, ele não se dissocia. Bom, seja como for, nossas experiências vão conosco para onde quer que estejamos, no planeta em que nós estivermos, encarnados ou desencarnados, o nosso acervo de experiências estará conosco, registrado, mesmo que nós não consigamos ter acesso a elas. A gente fala, nossa, mas eu não me lembro do que eu fui há 4 encarnações. E às vezes nem desencarnando a gente lembra. Isso não quer dizer nada. As nossas experiências estão todas registradas na nossa estrutura mental, seja ela espiritual ou corpo mental. E um dia, dependendo da necessidade e tudo mais, a gente anda como se fosse um computador que tem a sua HD lotada, né, de registros. E conforme evoluirmos, a gente vai tendo possibilidade de entrar nesses arquivos e revisitá-los. E rememorar as nossas experiências evolutivas todas. Coisa que não é possível. Não é bom. É bom. De qualquer maneira, fica registrado. Tudo de bom e de mal que você fez. Mal também. O problema é de mal também. A Glória pergunta, essa troca de envoltório, ela é automática, passiva? Ou o espírito faz essa troca ativamente? Não, ela vou usar a palavra que ela usou, ela é automática, ela é natural, ela obedece uma dinâmica normal, natural. Assim como você vai trocando de meio, você vai aurindo esse outro tipo de limalha, né, digamos assim, que compõe a matéria fluídica de outros mundos. O espírito nem percebe que isso acontece. Depois você falou quando ele vai de um mundo ao outro, ele vai substituindo um fluido pelo outro, aí eu entendi que era uma coisa natural que acontecia mesmo. Sim, natural, tá? Ele não tem que trocar, né? Não. Vai acontecendo naturalmente, por uma questão vibratória, e ele vai... da mesma maneira que se for trocando a limalha em volta do ímã, ela vai se agregando da mesma maneira, né? Só que um outro tipo de limalha. E o ímã não precisa fazer nada para que isso aconteça. Tudo bem? Então, semana que vem a gente segue mais um pouquinho e vamos entendendo mais sobre esse perispírito que comanda ou que participa de um sem número de processos de vida, não direi nem de processos que envolvem espiritualidade nem nada. Coisas a gente vai ver da nossa vida cotidiana. Tem base, tem raiz em fenômenos que envolvem aí o perispírito.